Olá, bem-vindo aqui no canal de cortes do Podcast Fundamentos. Eu vou te convidar, antes de você ver o vídeo, a se inscrever nesse canal. É super importante que você se inscreva aqui no canal de cortes também. Você pode usar os links desse canal para enviar para os seus amigos, para os seus irmãos. A gente corta em vídeos curtos que podem abençoar muito a vida de quem você conhece. Deus abençoe você e aproveita o vídeo aí. Parece que a gente se tornou, ou pelo menos é uma percepção, confiantes muito mais no que a gente, no conteúdo mental ou a estrutura racional dos textos, da ordem das coisas, de como se... Ou como a gente aprendeu semana passada, no método, né? Isso. Confiando no método de como fazer, o esqueminha que está montadinho, o que, que você precisa fazer, e, 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 e a letra, essa sensação, a letra mata, né? Mas quem dá vida é o espírito, e quando a gente vê essas experiências de serviço, quantas vezes isso já aconteceu? Talvez o povo que está aqui todo, temos quase 300 pessoas acompanhando a gente. Se a gente abrisse um microfone aqui, quantas expressões de serviço que não dá para entender, que a pessoa não conseguia esperar de alguém, que foi como se Deus estivesse te amando e te servindo, né? E isso é pura e simplesmente o exercício do sacerdócio, né? Abrir, escancarando a porta para o amor de Deus entrar, e obviamente quando Jesus entra e quando alguém se converte, haverá ordem, porque no reino de Deus tem um governo, mas essa porta aberta, esse amor constrangedor de Deus tem que ser expresso na nossa vida prática, né? Com a nossa atitude. E eu me lembrei, para concluir, de Tiago, obviamente, né? Essa fé sem obras, que não produz nada, né? Que ela é morta. Você acha, Eliseu, que a nossa confiança no esquema nos torna infrutíferos? Eu estava lembrando aqui da nossa última ida ao Ceará. Nós fomos ao Ceará para num lugarejo muito pobre, onde tem uma família de uma irmã nossa, aqui de Itabuna. Ela é cearense e vem de um lugarejo chamado Carcará. É um lugarejo onde há muitas pessoas escravas do álcool, que vivem ali da lavoura e etc. E nós fomos um grupo de 5 ou 6, 6 pessoas para esse lugarejo. E quando estávamos na rua pregando, nós entramos na casa de um homem em que sua perna, seus pés estavam atados, e nós batemos na porta, ele abriu a porta e nós entramos e lhe dissemos que nós gostaríamos de lhes falar de Cristo. E percebemos o cheiro de carne podre que estava dentro da casa, porque as suas pernas estavam apodrecidas. Então, naquele momento, eu não tinha mais o que falar. Não tinha o que dizer. Então, duas coisas me vinham à mente. Primeiro, eu quero orar pelo Senhor, e orar pelas suas pernas. Segundo, eu gostaria que o Senhor tirasse as suas ataduras, eu gostaria de ver as suas feridas. E a partir daquele momento, nós não falamos mais, não pregamos mais. Nós começamos todos os dias a cuidar da ferida daquele moço, fazer a debridagem, cortar aquelas carnes podres, limpar e fazer os curativos que não estavam sendo feitos há tempos e que os seus próprios familiares já não conseguiam encostar nele por causa do mau cheiro. Queridos, a reação é absurda. As pessoas
ficam escandalizadas, pasmas, porque elas pensam que nós só sabemos falar da Bíblia, que nós não sabemos tocar nas pessoas, cuidar das pessoas. E eu vi, enquanto cuidávamos ali, aqueles irmãos, nós estávamos cuidando e lavando aquelas feridas, uma pessoa do lado chorando e dizendo: eu nunca vi isto. Eu nunca vi alguém fazer isto. Porque eles mesmos tinham nojo daquele homem. Há ações muito simples, né? De expressar o que Deus fez na nossa vida, mas expressar as virtudes de Cristo para a vida das pessoas. E sair sem esquemas. Nós temos que tirar os nossos esquemas, os nossos quadradinhos de que Deus vai fazer assim, porque nós vamos fazer assim, e nós vamos dizer isso e vai acontecer assim. Jesus era um homem sem esquemas. Você vê que a atitude dele com a mulher samaritana é uma, a atitude dele com o pescador é outra. Ele é um homem sem esquema. Nós devemos realizar a vontade de Deus. O Senhor Jesus amava as pessoas, curava os enfermos, libertava os oprimidos, abençoava os pecadores, se relacionava com pecadores. Bom, eu acredito que o que você me perguntou sobre os nossos esquemas e como nós podemos engessar a nossa forma de proclamação, e isso se torna um peso para nós também, é algo que não fica leve, que não fica tranquilo, até porque nós acabamos buscando resultados na nossa matemática, e não na matemática de Deus. Deus tem uma matemática completamente diferente da nossa matemática. E às vezes, a busca por resultados tem a ver com o nosso ego, com o interesse de apresentar um resultado aos homens e não a Deus. Os resultados que podem ser imediatos, mas quem semeia nem sempre colhe. Então, nós somos, na função sacerdotal prática, nós somos semeadores. E nem sempre vamos colher. E nem sempre o que estamos colhendo fomos nós quem semeamos. Nós temos na história do Brasil, aqui, 300 anos em que o Evangelho teve dificuldades absurdas de entrar no país, onde o catolicismo dominava, onde ser um cristão significava não poder enterrar um filho, não poder, porque era pagão e não era batizado, não podia ser enterrado no mesmo cemitério dos outros, não poder casar. Então, 300 anos de história de resistência do Evangelho. Então, às vezes, o nosso esquema pode ser assim: nós vamos plantar e colher. Nós estamos colhendo frutos de gente que plantou há muito tempo. E, assim, nós temos que ser mais leves na plantação, na semeadura. Nós vamos semear e nem sempre nós vamos colher. E devemos ter a tranquilidade de não fazer matemática. Tipo, como sacerdotes, no nosso serviço, parar de fazermos a matemática de quanto você ganhou, quantos você levou a Jesus. Nós somos semeadores, isso nos dá uma leveza.
nem sempre vamos colher, mas vamos sempre semear, vamos agir, vamos expressar a bondade de Cristo, vamos servir, vamos proclamar, vamos fazer aquilo que Jesus nos mandou. Mas devemos ter o cuidado de não acharmos que nós vamos fazer 3 semanas de proclamação com tal pessoa e o resultado será esse. Ou então, se não temos aquele resultado, nós abandonamos esta pessoa porque ela não nos deu o resultado. Olha, qualquer evangelista precisa saber, qualquer evangelizador, todos nós que somos chamados a esta função, que não é, o resultado não nos pertence. O que nós temos que fazer é executar a nossa missão e deixar que os resultados, que muitas vezes nós não vamos ver, outros vão colher, e deixar que isso seja para a glória de Deus. Amém. Amém, tá muito bom, hein? E acho que essa preocupação, né, Eliseu, com essa matemática, com esse método, essa leveza que você chamou, que eu achei ótimo, ela evita a própria decepção conosco, né? Com si mesmo, né? Evita você achar que está correndo em vão, né? E saber que você faz parte de um propósito maior, né? Então, às vezes esse sentimento pode alcançar alguns, né? Pode paralisar, inclusive, alguns, porque a ideia dos resultados paralisa. Porque se eu trabalho apenas fazendo computações de resultado, porque eu já ouvi alguém me dizer assim, mas eu prego para tantas pessoas e eu não consegui ainda, chegar com alguma pessoa na reunião e dizer, eu ganhei esta pessoa. É porque a religião, ela tem um problema grave. Eu estou falando da religião do ponto de vista mais negativo que possa acontecer. Ela tem um problema grave. Ela apresenta resultados. Ela crê nos resultados. Ela busca resultados, e resultados matemáticos, e não os resultados do ponto de vista de Deus, mas os resultados do ponto de vista do homem. E os resultados, irmãos, matemáticos, eles não foi o que Jesus nos mandou fazer. Os resultados são consequência, e nem sempre os que plantam vão colher. Então, esse é um cuidado que eu creio que pode nos paralisar, né? A computação de resultados tem um efeito talvez meritocrático, meritório, onde algumas pessoas até acreditem que os seus resultados são por seus méritos ou por seus próprios esforços apenas, e não pela força do Senhor e pelo Espírito de Cristo. E quando cremos que todos os resultados são para Ele e por Ele, e não para nenhum destaque humano, nenhum aplauso humano, então nós ficamos mais leves. Descobrimos que é tudo para Ele, é simplesmente para Ele. E que os resultados Ele mesmo produz, porque Ele opera em nós não só o querer, mas o fazer. Amém. Amém. Eu fico lembrando, Eliseu, de quantas formas Jesus curou, né? De que maneira tão inusitada. Cara, se a gente visse alguém cuspindo no chão, fazendo um lodinho e passando no olho de alguém, né?
Jesus não estava preso em esquemas, ele estava preso à vontade do Pai, né? E como a vida de Jesus foi leve, mesmo vivendo tanta coisa intensa. Ele tem que ser o nosso exemplo de obreiro, né? Ele não pode ser só essa figura tratada da religião como uma figura histórica e mítica, né? Mas ele tem que ser o nosso exemplo vivo. E como me encanta essa simplicidade que comunicava a vida de Jesus, né? Às Muito vezes bem. pode ser que eu ia fazer um último comentário nesse aspecto, porque pode ser que a gente está se frustrando porque a gente está trabalhando na nossa obra, né? Não. É possível que a gente se frustre mesmo por buscar resultados. Eu tentei falar uma coisa muito simples num grupo de irmãos mais assim, líderes, etc. Eu tentei falar algo muito simples de João 15. Tipo, o esforço naquele texto não é dar fruto. O esforço daquele texto de João 15 é permanecer. Permanecer na videira. E você vê assim umas 9 vezes dizendo, se permanecer, se vocês permanecerem. O esforço é permanecer. O fruto é resultado disto, da permanência, porque o fruto não é do galho. O fruto é da videira. Amém. Amém. Então, a videira, ou o galho, ele recebe força, seiva da videira. O fruto não é dele. O fruto é da videira. Portanto, é mais leve saber que o fruto vai ser um resultado natural dessa permanência, porque nós somos chamados à comunhão com seu filho. E essa comunhão com seu filho nos dá a alegria, a graça de expressar as virtudes dele. É a nossa comunhão com ele. Eu não sei se estou pulando muito ou se Não, tá confunde ótimo. isso na mente de qualquer irmão, mas não quero... às vezes temos que desconstruir algumas coisas em nossa mente que tem a ver com uma religião do esforço que frustra ou que leva as pessoas a cobrar uma espécie de salário pelo serviço prestado. Então, tipo assim, puxa, mas eu fiz, e ninguém percebeu o que eu fiz. Ou entra por esse caminho, ou entra por o caminho eu fiz e não houve resultado. Tá? 2 caminhos perigosos de frustração, que é o orgulho dos que acham que fizeram muito e da frustração dos que esperam resultados do ponto de vista matemático para apresentar a alguém. Amém. Talvez até a gente esteja fugindo um pouco do tema, mas eu acho que é importante esse elemento. Uhum.